apagador. Deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond. Quem ensinou o piano ao tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari? Quem, com um pó de giz, um lápis e um apagador, deu o verbo a Vinícius Machado de Assis Drummond? Quem ensinou piano ao Tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Linda a letra dessa música da Tânia Maia. Eu vou voltar a ela no final do vídeo, tá? O Dia do Professor é comemorado no Brasil desde 1963, mas suas raízes são bem mais antigas. Em 1947, um professor paulista, Samuel Becker, iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, porque foi nesse dia, 15 de outubro, porém do ano de 1827, que um decreto imperial criou o ensino elementar no Brasil. O decreto de Dom Pedro I falava da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. E era um exame público, tá, gente? Bom, eu li esse decreto e preciso urgentemente compartilhar com vocês estas letras antigas que escrevem a palavra sujo, começando com C cedilha. Então, senta que lá vem história. Epa, essa frase é um plágio. Senta que lá vem a história. Eu confesso, eu amava e continuo amando aquela vinheta do Rá-Tim-Bum da TV Cultura. Ainda assisto até hoje pela internet. Enfim, uma vez desplagiado o plágio, senta que lá vem história. O ano era 1827. Dom Pedro I baixa o decreto imperial que cria as escolas de primeiras letras. Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Pausa para uma estatística histórica. Esta lei é de 1827. Nós sabemos que 2 anos depois, em 1829, havia no Brasil apenas 78 estabelecimentos de ensino primário e secundário. 35 para meninos, 25 para meninas e 18 mistos. A maioria dessas escolas era particular e das 78, apenas 11 eram públicas. Artigo 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Então, houve escolas de meninas criadas no mesmo instante em que foram criadas essas escolas. Mas o currículo era diferente para meninos e meninas. As meninas não estudavam geometria e a aritmética
se restringia às 4 operações básicas. Então, as meninas estudavam leitura, escrita, cálculo elementar e doutrina cristã. Porém, havia um plus. O currículo feminino tinha umas matérias específicas. As aulas de prendas que servem à economia doméstica. Ou seja, bordados, costura, provavelmente culinária. Tá, se quiserem, tragam essas aulas de volta. Mas para os meninos também, por favor. Mas nem tudo era esquisito para as moçoilas daquela época. O artigo 13 determinava igualdade de salários e gratificações entre homens e mulheres. Oba! E mais uma coisa boa. Artigo 14. Os provimentos dos professores e mestres serão vitalícios e só por sentenças serão demitidos. Artigo 15. Blá, 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 blá. Os castigos, repito, castigos, serão os praticados pelo método Lancaster. Tantararam. Eu gostaria de dizer muita coisa sobre o método Lancaster, mas o vídeo ficaria enorme. Então decidi dar só uma palhinha do que eram os tais castigos lancasterianos. E vou te sugerir literalmente, senta, porque eu chorei quando li. Um folheto chamado Castigos Lancasterianos, ele era semelhante aos manuais que circulavam pela Europa e Estados Unidos na época. Então, essa política educacional estava plenamente de acordo com o que havia de mais moderno no mundo ocidental civilizado do século XIX. Mas, porém, contudo, todavia, existe um estudo da doutora Laís Olivato, encontrável na internet, no link que está na descrição deste vídeo, dizendo que esse tal folheto foi um choque. Houve resistência de inspetores de ensino, professores e famílias. E, na verdade, o livreto não obteve o alcance pretendido pelo Conselho Geral de Minas Gerais nas escolas da província. Ainda bem. Mas o livreto foi escrito, foi feito pelo governo e traz uma listagem de 10 tipos de castigos. O primeiro castigo mencionado diz que quando um aluno cometia uma ofensa, desobedecia ou descumpria uma regra da escola, recebia uma admoestação. Ok, certíssimo. Mas, se isso acontecesse muitas vezes, a tal da reincidência, o folheto não diz quanto é muitas vezes. O decurião, a pessoa responsável pela aplicação do castigo, abre aspas. Lhe porá um pedaço de pau à roda do pescoço que lhe servirá como uma gonilha. Você sabe o que é uma gonilha? Uma gonilha é um aro de ferro que se punha no pescoço de escravos que contumazes na fuga, chamados escravos fujões. Mas também é um nome que se dá para qualquer coisa que aperte o pescoço. Colocava a gonilha. Olha, agonia, até parece agonia, né? Que era. E mandava a criança para o seu lugar. Essa gonilha, esse pau, pesava mais ou menos 2 quilos, como este peso aqui. Imagina isso aqui no ombro da pessoa, em volta do pescoço. O segundo castigo mencionado era das cadeias de pau.
Quando o castigo de pau ao pescoço é inútil, se amarrarão as pernas dos ofensores, juntas com cadeias de pau, uma ou mais conforme a ofensa. Este é um excelente castigo, eu estou lendo, hein? Este é um excelente castigo para aqueles discípulos que sabem dos seus lugares e vão andar passeando pela aula. Blá, 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 blá. Se este castigo não tiver o desejado efeito, então se amarrará a mão esquerda atrás das costas, ou se amarrarão cadeias de pau de cotovelo a cotovelo atrás das costas. Algumas vezes se amarrarão as pernas juntas. Quase que eu perco o fôlego e já estou sentindo náuseas. Eu vou só mencionar ainda que havia castigos também de humilhação, expondo o aluno ao deboche dos colegas. Havia um castigo para criança, não é como se escrevia naquela época, que lia cantando. Embora para mim seja difícil definir exatamente como era isso. Posso imaginar, mas definir exatamente é difícil. E até para falta de limpeza, cara ou mão sujas, tinha castigo. Pensando bem, atualmente com a pandemia, essa até pode ser uma boa ideia. Enfim. Gente, eu não falei do método de ensino, só dos castigos. Estou instigando vocês a odiarem o Lancaster por causa dos castigos. E isso seria extremamente injusto. Sua intenção era acabar com os castigos físicos, substituindo-os por outras formas de castigos. O que ele queria era encontrar uma maneira de fazer as crianças se comportarem em sala de aula. Esse método Lancaster, também chamado de ensino mútuo, que é talvez a forma mais comum como se encontra isso por aí pela internet, foi criado no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX na Inglaterra, e era inovador para a época. Consistia em reunir pequenos grupos de alunos que eram ensinados por monitores instruídos pelo professor. Seu objetivo foi ensinar o maior número possível de alunos, usando pouco recurso, em pouco tempo e com qualidade. O método logo se espalhou pelo mundo todo. Em Portugal começou em 1815 e aqui no Brasil em 1820. Foi bom para a sua época. E saber o que foi feito no passado poupa tempo no presente e evita que tentemos reinventar a roda, fazendo coisas que já foram feitas antes. Enfim, eu vim aqui homenagear os professores, inclusive os professores das Minas Gerais do século XIX. Viu, Vitória Augusta? Que não aceitaram a aplicação daqueles castigos. Para fazer esse vídeo homenageando os professores, eu pesquisei músicas, filmes e poesias. A lista de filmes está na descrição desse vídeo. Músicas eu encontrei 3 das quais gostei mais. Uma delas é Anjos da Guarda, da Alessi Brandão, com a qual eu vou encerrar o vídeo. O Professor, da cantora e compositora Tânia Maia, cujo trechinho toquei no começo do vídeo e cuja emocionante letra é um poema. Quem, com pó de giz, um lápis e apagador, deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, Drummond? Quem ensinou piano ao Tom? Quem pôs um lápis de cor nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh? Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem. Quantos só se descobrem porque o mestre enxergou e incentivou. Só se faz um país com o professor. Obrigada por essa música tão linda, Tânia Maia. E agora, com vocês,
Leci Brandão. Robertíssimo. Ave Maria! Você liga a televisão, abre o jornal, 90% das notícias, violência. Tem uma profissão, se tivessem dado mais respeito para ela e reconhecimento, as coisas estariam bem diferentes. Eu quero um aplauso para todos os professores e professoras desse país. Salve a educação! Salve a educação! Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece.